Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Com base em quê? Hoje é um programa especial. A gente tem um convidado muito importante na área da psicologia. Que nós vamos falar aqui hoje de uma semelhança por meio de analogias entre o mundo do esporte, especialmente de alta performance, e o mundo corporativo. Ninguém mais adequado para a gente falar sobre esse tema que é tão importante do que um profissional da área, né? Eu já vou apresentar o nosso convidado. Qual que é a importância do nosso tema hoje? Por que que a gente trouxe esse tema, né? Quando a gente pensa em atletas de alto rendimento, a gente aqui, que não é um atleta de alto rendimento, a gente só vê a parte boa, né? Baixo rendimento. Então a gente vê o pódio, vê a medalha, vê o troféu, né? E muitas vezes a gente não consegue imaginar o que que o atleta passou, né? O que que ele teve que atravessar para chegar até o ponto que a gente vê aqui muitas vezes pela televisão, né? Que é a glória, certo? E aí nós vamos falar então um pouquinho com o nosso convidado sobre os bastidores disso. Mas o ponto que é legal, e é o foco aqui da nossa conversa em todos os episódios que a gente faz, é ter uma analogia com o mundo corporativo, né? Então, o atleta de alto rendimento, me parece, vai sempre enfrentar algum tipo de desafio, seja pressão, seja algum fator psicológico, seja alguma circunstância, enfim, né? Quando a gente leva esse conjunto de características para o mundo corporativo, é claro que para quem está de fora, as situações podem ser muito diferentes, mas para a pessoa que está ali, talvez o momento que ela tem no mundo corporativo seja tão importante quanto o momento que algum atleta vai passar com uma dimensão muito maior, né? Mas as pessoas são elas e as suas circunstâncias, né? Então a gente consegue fazer um paralelo sobre pressão, sobre ambiente de trabalho, né? Sobre metas, sobre estado emocional, sobre preparação para medidas no mundo corporativo, né? E por que que é legal falar do esporte? Porque eu acho que a partir do esporte, que é alguma coisa mais, talvez fácil, mais próxima de todo mundo entender esse tipo de processo, né? Da pressão, do esforço, né? Das dificuldades enfrentadas até chegar num resultado positivo, né? Num resultado surpreendente às vezes, né? Então, ninguém melhor do que o nosso convidado hoje, certo? Para tratar desse tema. E o nosso convidado aqui é Lucas Rosito, certo? Tudo bem aí, Lucas? Está nos ouvindo bem? Tudo certo? É, Oi, é, Renato, tudo bom? tudo Escuto muito bem. bem você, Zé. Então, muito bem, Lucas. Muito obrigado pela sua presença. Eu estava falando aqui que uma dificuldade de entrevistar gente qualificada é ler o currículo, porque, né, é muito extenso, né? Mas, resumidamente, né, o Lucas Rosito é psicólogo, é mestre em epidemiologia, já acho que há bastante tempo, né? Ainda no início dos anos 2000, especialista em psicologia clínica e psicologia do esporte, é professor do curso de psicologia, né, lá na PUC do Rio Grande do Sul, é sócio da Avante Psicologia e Performance. Depois, quando a gente liberar este episódio, né, na descrição do vídeo, a gente vai colocar todas as redes sociais do Lucas para que quem queira conhecer um pouco mais do trabalho dele, se aproximar mais do que ele estuda, do que ele comunica, então vai estar lá à disposição, né? E o Lucas também é consultor nacional do Senac Brasil na área de competições, mas ele tem algumas passagens muito importantes, né? Como psicólogo, além de ser além de ser presidente da Associação de Terapias Cognitivo-Comportamentais do Rio Grande do Sul, o Lucas foi consultor olímpico brasileiro, né? Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e do Rio de Janeiro, em 2016, e depois, obviamente, a gente vai fazer algumas perguntas para o Lucas sobre os bastidores dessas competições, né?
que é a parte importante, né? A parte que os atletas foram lá, ganharam, competindo, todo mundo viu, né? A parte boa é a parte dos bastidores, né? Então, o Lucas tem 25 anos de experiência com alta performance esportiva e experiência em performance psicológica de altos executivos, certo? Então, Lucas, muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Claro, você pode se apresentar, pode dar mais detalhes, enfim, mas o interessante para todo mundo saber é como é que você foi parar na área da psicologia esportiva. O que que levou você a estudar esse campo do conhecimento, né? Então, seja muito bem-vindo. É um prazer para a gente contar com a sua participação aqui no nosso podcast. Renato, Rodrigo, Lucas, eu que agradeço a participação. Quando vocês me convidaram, eu achei super interessante, porque são temas que se relacionam muito, de forma muito próxima, tanto a performance esportiva, ou a alta performance esportiva, quanto a alta performance no mundo corporativo também. Eu me aproximei do tema, Renato, eu acho que como quase todo mundo que entra na vida profissional adulta se aproxima daquilo que tem interesse. Quando eu era mais jovem, quando eu era guri, como a gente costuma dizer, eu adorava esporte, consumia demais isso. Eu me lembro que a minha mãe dizia que era uma perda de tempo monumental, o tempo que eu me destinava a acompanhar jogos de quase qualquer modalidade, e eu estudava os atletas, e eu não fazia ideia que eu ia estudar psicologia um dia na minha vida, mas eu já estava imerso nisso. E eu sempre tive vontade de saber de alguma maneira, eu só fui construir essa lógica mais tarde, de qual é a natureza, o que que acontece para alguém ter um desempenho acima da média, um desempenho de exceção. E essa foi a minha porta de entrada. Eu entrei na psicologia sabendo muito pouco de psicologia, mas sabendo que eu trabalharia com esporte em algum momento. Daí o trajeto foi se fazendo de forma bem orgânica, né? As coisas foram evoluindo e acontecendo com esse norte que eu tinha, e acabei me tornando um psicólogo esportivo, numa época que nós tínhamos muito poucos psicólogos esportivos no Brasil, nesse período de 25 anos aí que eu trabalho com psicologia do esporte. Ele cresceu muito na área, se desenvolveu, era uma área que a gente brincava que cabia, todos eles cabiam dentro de uma Kombi, e nos últimos 25 anos isso evoluiu muito e saiu para um âmbito de performance, muito mais do que um âmbito esportivo. E é Uhum. nessa expansão que a gente acaba se aproximando do mundo corporativo e da alta performance no mundo corporativo. Ótimo. A sua fala agora me remeteu a uma sensação que eu tenho, que essa questão da alta performance, não sei, mas me parece que se a gente for talvez para meados do século passado, eu não sei se tinha tanta importância como tem hoje, em termos de treinamento, de testes que se faz, de análise, de dados, né? Talvez isso tenha ganhado importância também, e isso tenha feito com que o papel do psicólogo, né, seja cada vez mais importante, né? Mas é uma impressão que eu tenho, depois você confirma para a gente, né? É, uma coisa legal de a gente falar aqui, e obviamente você fica à vontade para fazer as suas considerações, perguntas e comentários. Uma coisa legal que eu acho de a gente falar é quais são os fenômenos, já que você trabalha tanto com a psicologia esportiva, né, de alta performance, quanto com performance no mundo corporativo, né? A gente vê que tem semelhanças aqui nesses dois universos. É, quais são os principais fenômenos que você observa, que você estuda na psicologia esportiva e que também podem ser observados no mundo corporativo? Talvez é uma área complexa, né? Eu vou tentar simplificar de maneira que seja atraente para todo mundo que esteja nos escutando. Sim. Talvez o fator que mais se associa na alta performance corporativa e esportiva é um contexto que é mutante e exigente simultaneamente. Então, todas as pessoas poderiam, dentro de uma definição ampla de performance, dizer que estão performando diariamente, que a gente pode melhorar a nossa performance diária em diferentes áreas da nossa vida todos os dias. Mas quando a Uhum. gente chega no mundo corporativo, onde a pessoa tem que analisar muitas variáveis, tem que chegar a conclusões rápidas, precisa tomar decisões, e para cada decisão, o contexto vai ter uma resposta, vai ter uma reação, e ela vai ter que trabalhar com essa reação para
produzir uma nova tomada de decisão. Isso e o ambiente esportivo se associa ou se aproxima muito. O esporte, tu és tão bom quanto a tua última performance, quanto o teu último jogo, quanto o último ponto que tu fez, a última competição que tu participou. E imediatamente após, isso vale menos. Claro que conta como experiência, tu ganha competências, tu vai te qualificando, mas o desafio novo passa automaticamente a ser o desafio mais importante. E no mundo corporativo, eu tenho visto, né, nos últimos 10 anos aproximadamente que eu tenho trabalhado com isso, que a gente tem semelhanças naturais em relação a isso, né? Um grande líder, um grande CEO, uma liderança corporativa, alguém que está encabeçando um processo, ele vai tomar muitas decisões, ele vai ser cobrado por essas decisões, ele vai ser tão bom quanto o último resultado que ele apresentou. E aqui a gente tem uma ligação bem grande desses dois universos. Muito bom. Lucas, acho que é da gente fazer um bate-papo aqui também. Queria só aproveitar aí para colocar um ponto assim. O que que você acha da questão atual de a gente ter essa questão de multitasking, sabe? De a gente ter tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Você falou ali dos últimos 10 anos, do esporte e tal. Porque, não sei, a gente tem uma visão, às vezes, que, né, o atleta, ele é aquele cara focado, né? Os grandes atletas têm um foco absurdo e estão naquele momento super presentes e, assim, sei lá, no tênis que a gente joga, né? Tá no ponto ali, super focado e tal. No mundo corporativo, né, tentando aqui fazer também algumas analogias, acho que a gente pode ter esse exercício aí, assim, o que que você vê, porque talvez tem esse desafio do multitasking, né, que hoje em dia você tem que estar no celular, tem que estar e atender e responder o WhatsApp e tal. Como você acha que assim, né, com base na sua experiência, como equilibrar essas duas coisas, né? Porque tem momentos que você tem que estar focado, tem momentos que você, assim, né, você não pode também se isolar do mundo, e me parece que é um desafio muito grande, de novo, com o uso de tecnologia, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe dos últimos tempos. Você tem, assim, Qual que é a sua visão sobre essa questão, né, de foco no meio da bagunça, né? Como lidar com isso? Rodrigo, a pergunta é muito boa, porque ela é muito presente no dia a dia e a gente vai ouvir fórmulas diversas, tá? E daí aqui vai a minha primeira dica, né? Desconfiem de fórmulas variadas e rápidas para problemas complexos. E o que tu Perfeito. trouxesse é um problema complexo. O que que acontece, né, pessoal? Quando a gente pensa, vamos pensar em preparação mental, né? Ou desempenho mental. O desempenho mental reúne basicamente dois núcleos. Um núcleo é o que a gente vai chamar aqui de competências cognitivas, que é o nosso cérebro, que é um grande processador, né, que nos condiciona ou nos capacita para lidar com as experiências de vida e que ele é maravilhoso, mas ele é limitado. E o que a psicologia, né, voltada aos estudos das cognições dos últimos 40, 50 anos, tem tentado é situar quais são esses limites e em que medida esses limites podem ser, né, estimulados e, de alguma maneira, a gente tirar o melhor do nosso organismo. Mas o nosso organismo, ele tem limites, né? Então, isso é uma condição cognitiva. O outro núcleo é o que a gente vai chamar de aspecto psicológico, que não é propriamente a nossa cognição, mas é a nossa identidade. É como se fosse o produto dessa cognição, quando essa cognição está exposta ao meio, ao contexto. E a gente tem, nesse fenômeno que tu está trazendo, o terceiro elemento. Os contextos estão mudando e mudando muito rápidos. A gente nunca na história da humanidade lidou com tantas informações em tão curto espaço de tempo. Só que, percebam, o nosso aspecto cognitivo, a evolução dele, remete à evolução humana. A gente não mudou o nosso organismo. E o aspecto psicológico, ele também tem uma estrutura que se repete, né? O que vai tornar aqui a gente único é a relação desses dois fatores dentro de uma linha de tempo particular. Mas a mudança de contexto, ela de fato tem sido desafiadora.
Então, um dos aspectos que faz muita diferença hoje, e de alguma maneira a gente está se apropriando disso e se aprimorando, é a nossa capacidade de conseguir identificar com facilidade ou maior facilidade quais são os estímulos, quais são as informações, né, que são de fato importantes para que a gente possa empregar no nosso desempenho e melhorar a nossa performance. A gente está inundado de estímulos, nem todos são úteis, a maior parte não é. O nosso organismo, como organismo, ele tem uma facilidade de discriminação de sinais que é extraordinária. Um bebê com poucos meses, ele vai reconhecer sinais nos seus pais que ele não reconhece em outros adultos, né? Então, ele vai, a partir desses sinais, modular o seu comportamento. Mas a bem da verdade é que a gente está extenuando isso, porque a gente está multiplicando isso de uma forma extraordinária. A gente está buscando informações em 2 ou 3 pontos simultaneamente, o que é muito difícil, porque a nossa capacidade atencional, que é um elemento, como tu bem dissesse, muito importante para a performance, ela é limitada. Então, toda vez que a gente dividir a nossa atenção, a gente tem alguma perda de desempenho. É bem verdade que em boa parte das práticas profissionais essa perda de desempenho não é tão importante, mas imaginem a situação de um piloto de Fórmula 1 que tem que cuidar do seu desempenho e responder ao WhatsApp ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir, não é possível, né? Talvez a gente consiga, enquanto a gente está atendendo um cliente, ficar de olho numa informação, mentalmente lidar com essas 2 janelas, né? O que a gente está realizando e a mensagem que a gente acabou de receber, mas sem dúvida, em algumas tarefas ou em alguns momentos, isso é inviável e vai continuar sendo inviável enquanto a gente usar como recurso apenas a nossa cognição natural. Talvez com o tempo a gente possa ter aí alguns aditivos tecnológicos, né, na relação com o organismo, mas por hora o nosso desafio é exatamente lidar com o que a nossa cognição tem de recursos com esse contexto que nunca foi tão rápido e nunca foi tão cheio de estímulos. Ouvindo você falar, Lucas, um ponto que achei legal, você falou de limite, né? Tá certo pensar que os atletas de alta performance estão sempre testando qual é esse limite, né? E talvez os grandes empreendedores, né, os grandes líderes, né, que a gente tem aí, sei lá, me vem o Musk na cabeça, que é o que está na mídia aí, que está sempre até, né, indo muito além, talvez, dos próprios limites. Explorando limites terrestres, inclusive. E extraterrestres, né? Essa questão de limite, né? Porque, vamos lá, nem todo mundo vai ser um atleta de alta performance, né? Não sei. Mas a gente tem que, talvez, sempre melhorar a performance e saber os nossos limites. Tem um sentido nisso? Ou estou viajando? Não, Se você não. estiver viajando, você pode falar, não tem problema. Não, Tá? não tá viajando não, Rodrigo. Na verdade, eu vou te dizer, essa pergunta ela costuma acontecer, né? Principalmente quando a gente entra naqueles períodos de platô, onde parece que a gente não consegue temporariamente romper uma determinada barreira, e depois que a gente rompe essa barreira, a gente tenta entender qual foi o fenômeno, né? O que aconteceu? Por que essa barreira estava posta? Como se não fosse possível atravessá-la, e no momento que a gente atravessa, e ainda tem um fenômeno, né, de modulação, quando um de nós atravessa, outros passam a atravessar. Então também tem esses rompimentos que acontecem por modelação, né, por observação. A relação que eu faço para facilitar o manejo disso é o seguinte: o nosso organismo ele tem limites, tá? Claramente ele tem esses limites e cada vez mais a gente tem conseguido cientificamente apontar certos aspectos ou certos espectros desse limite. Mas a forma como a gente se relaciona com esses limites geram limitações na gente. E o que a gente consegue avançar é sobre essas limitações. O nosso organismo, ele é aquilo ali. Ele tem aquelas condições. A gente tem uma grande variedade, né? Porque nós somos muitos, mas todos nós temos os nossos limites. Agora, a forma como a gente se relaciona com isso vai transcender a esses limites, né? Nos resultados que a gente vai alcançar ao longo de um tempo de vida, ao longo. Então, geralmente, as pessoas, quando elas se envolvem em autoconhecimento, quando elas, de fato, conseguem fazer uso da experiência que obtiveram em outros cenários, elas melhoram o seu desempenho. O limite orgânico está ali.
mas aquela limitação, como uma crença limitadora, por exemplo, de eu achar que eu Isso. não sou capaz de vencer algo, ela pode se transformar. Então, o meu limite como Uhum. organismo, ele existe. Mas o elemento que a gente geralmente se relaciona aqui é com a nossa limitação, né? Com a forma É como eu isso. interajo com esse limite. Essa fala do Lucas é super importante. Eu lembrava aqui de um discurso bem famoso do Michael Jordan, quando ele entra pro Hall da Fama da NBA, e aí ele acaba o discurso falando assim: nunca diga nunca, porque os limites, assim como os medos, são frequentemente apenas uma ilusão. Ele estava falando, obviamente, aqui dos limites que a gente se impõe, né? Isso que o Lucas acabou de falar. Mas eu queria trazer um tema aqui que me parece muito, muito presente, que é quando a gente fala de um atleta de alta performance, assim como ele está sujeito, obviamente, à glória, a ganhar muitas coisas, ele também talvez esteja sujeito à frustração, né? Como é que, do ponto de vista da psicologia do esporte, Lucas, é uma preparação para essa possibilidade de frustração? Eu penso, por exemplo, você já participou como psicólogo, assessorando lá os times nas Olimpíadas, né, em 2 Olimpíadas pelo menos, e às vezes tem um ciclo olímpico de 4 anos, a pessoa chega lá e em 10 segundos ou ela tem a glória ou ela tem ou ela tem toda a frustração, né? Como é que é uma preparação do ponto de vista psicológico para a frustração, se existe? Ah, eu vou retomar, porque eu achei interessante que tu colocasse ali da frase do Michael Jordan, né? Uhum. Michael Jordan é um expoente esportivo que é muito fácil da gente relacionar a história dele com aspectos aqui de performance que extrapolam o esporte, né? Quando ele fala de ilusão, em psicologia a gente poderia traduzir como representação mental. E a representação mental é o resultado, né, de alguma maneira, da forma como a gente traduz a nossa realidade e enxerga o que está acontecendo. Porque a gente não vive rigorosamente um elemento concreto da vida. A gente vive o filtro que a gente faz disso, né? A partir das nossas crenças, do nosso temperamento e de outros recursos que a gente tem nessa construção. E essa representação mental, ela nos capacita a lidar ou a acreditar com que capacidade a gente tem de lidar com uma situação ou outra. Então, é a partir da nossa representação mental que a gente se prepara para um desafio. Então, quando tu fala da preparação, né, como é que eu lido com vitória, como é que eu lido com derrota, são representações mentais que elas vão, organicamente, elas vão sendo transformadas ao longo de uma jornada. E quando a gente pensa, né, como é que um atleta olímpico vai lidar com a derrota? Um atleta olímpico lida com derrota tanto quanto possível, baseado na experiência dele. E um atleta olímpico é alguém que geralmente tem de 8 a 15 anos de experiência no esporte, né? Desde a iniciação até os eventos regionais, nacionais e uma exposição internacional. Então, um atleta olímpico ou qualquer grande atleta, ele teve muitos reveses ao longo da jornada. Então, a forma como a gente vai trabalhar isso não é rigorosamente um treinamento para que a gente evite a derrota ou evite a frustração. Passa muito mais por a gente conseguir ajudar essa pessoa, ou mesmo o atleta por conta própria, conseguir fazer o melhor uso do revés, da derrota, na sua representação mental. Ou seja, quando eu perdi o jogo, quando eu perdi a partida, quando eu perdi a oportunidade, o que que aquilo diz a meu respeito? Qual é a Uhum. representação daquilo sobre o atleta que eu sou, né? Porque é isso que vai efetivamente resultar do ponto de vista psicológico. Então, uma grande derrota pode impactar na minha representação mental sobre como eu me saio. Na história do esporte tem um evento que é fantástico nesse sentido, que já está ficando, com o passar do tempo, passado para trás, mas é que vale a nossa lembrança, que é do Mike Tyson. Mike Tyson foi durante 3, 4 anos absolutamente imbatível como campeão peso pesado, foi o mais jovem campeão peso pesado na ocasião, e na verdade, não sei se vocês recordam, eu sou uma pessoa já com uma certa idade, eu acordava, não, de fato, agora é um momento que a gente acaba entregando um pouco a nossa idade, mas eu acordava para ver as lutas com o meu pai, porque elas Isso. aconteciam muito tarde, né, É. eventualmente até na madrugada.
E eu me lembro quando menino, como eu disse para vocês, eu consumia muito esporte, que as Sim. pessoas tinham medo do Mike Tyson, né? Então a representação mental que o Mike Tyson gerava nos seus adversários era de uma derrota antes da própria luta. Então a questão era quanto tempo eu vou durar com o Mike Tyson? Bom, na história do Mike Tyson tem um evento que surpreende, porque ele acaba perdendo. A primeira vez que efetivamente ele perde, a primeira vez que ele vai à lona é para um outsider, assim, né? É para um azarão, é para um underdog, como o americano chama, né? Que era um Uhum. cara que não estava tão bem ranqueado, que ninguém tinha expectativa que ele pudesse vencer, e que, na verdade, era quase um sparring numa preparação de uma eventual luta futura entre o Mike Tyson e o Evander Holyfield, que era de fato o cara que, né, o atleta que poderia questioná-lo quanto à sua grandeza. Só que acontece o improvável, né? O Mike Tyson acaba perdendo para o Douglas, que é esse underdog. E o que, que vai acontecer depois disso? Depois disso, aquela aura de grandeza, aquela representação mental de imbatível vai desaparecer. E todas as demais lutas do Mike Tyson com adversários qualificados passam a ser muito mais difíceis. É como se tivesse quebrado a representação mental dele de dominância Uhum. e competência e tivesse mudado também a representação mental dos adversários. E isso no esporte acontece frequentemente, que são essas quebras de limitações, né? Parece que a gente Uhum. está expandindo os nossos limites, mas na verdade a gente está refigurando, né? Recontratando com a gente uma representação mental. A gente começa a acreditar em algo que a gente não acreditava e o nosso cérebro faz com que o corpo responda a isso. Tem um termo na psicologia que é autoeficácia, que é o Uhum. quanto eu me sinto capaz de lidar com uma situação. E essa autoeficácia, quando ela se modifica, ela também modifica as respostas orgânicas. A Uhum. gente fica, entre aspas, mais rápido, mais atento, mais resistente, mais resiliente, e a gente acaba, por óbvio, tendo resultados por conta disso. Mas olha só que interessante, pessoal, porque a gente está falando aqui de uma abstração, é uma representação mental. Ela Sim. não é a verdade concreta, mas ela é a verdade com a qual a gente se relaciona. Isso, essa sua história que você trouxe me lembra de um episódio do Djokovic, que está na biografia do Federer, né? Porque o Djokovic, em duas oportunidades, pelo menos, em jogos importantíssimos de Grand Slam, tinha match points contra, né? Então, o Federer com 40-15 sacando, né? Para fechar o campeonato, não era o jogo, era o campeonato, né? E o Djokovic, nas duas oportunidades, vai lá e reverte a situação e ganha o jogo, né? Era na semifinal de um US Open e na outra na final de Wimbledon, né? E aí, no livro do Federer, né? Há uma entrevista do Djokovic sobre essa primeira situação, que foi nos Estados Unidos, em Nova York, no US Open, que era justamente isso, o Federer sacando com 40-15, né, para fechar o jogo, e o Djokovic vai lá e reverte a situação, e pergunta como é que você fez para reverter. Ele falou, quando você está diante de uma situação dessa, você não está jogando aquele ponto, você coloca ali como você faz o approach em relação à sua vida, ou seja, quem é você? Você não está jogando aquele ponto. Você está fazendo ali toda uma análise de como é que você enfrenta essa situação, como é que você faz o seu approach em relação à vida, né? Então, não é aquele momento, né? Ele traz uma carga de como ele se enxerga, que é isso que o Lucas está trazendo, como é que ele se enxerga na vida, como é que ele enfrenta problema e ele transporta isso para aquele momento. E aí, nesse caso, ele vira, né? E ganha o jogo do Federer tendo dois match points contra. Ele faz isso em duas situações. Então me parece que é justamente isso, essa representação que o Lucas traz, né? Claro, tem que ter treino para isso, me parece, tem que ser uma mente treinada, né? Não, talvez tenha alguma coisa de improviso, mas ali conta como é que ele se enxerga, né? Qual é a leitura que ele tem dele mesmo, se ele é uma pessoa forte, se ele é uma pessoa fraca, se ele é uma pessoa com autoestima assim ou assado, né? E ele diz: eu não joguei aquele ponto, eu coloquei ali quem eu sou e como eu faço o approach, faço a abordagem da minha própria vida. E vai lá e ganha o ponto, ganha outro ponto, vira e ganha o jogo, né? Renato, e um ponto importante em cima do que tu está dizendo, tá? A performance, ela tem uma relação direta com o momento, né? Então, assim, a gente tem uma chance maior de performar
quando a gente está com todos os nossos recursos empregados no momento presente. Porque a performance, ela de fato só acontece, ela só se realiza no presente. Só Uhum, que essas representações, que a gente não tem domínio consciente sobre elas o tempo inteiro, elas vão ser a base dos recursos desse presente. uhum, Então, a base do recurso do meu presente não é rigorosamente tudo que o meu corpo pode oferecer, mas a representação mental que eu tenho sobre a minha competência, a minha autoeficácia naquele momento. Então, qual é a parte do treinamento aqui, né, pessoal? Vale muito a pena a gente se autoconhecer, né? Vale muito a pena a gente se envolver em conhecimentos de quem nós somos, quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores. No mundo corporativo, por exemplo, acho que uma das grandes questões são as lideranças conseguirem emular, né, nas suas sim, organizações os seus valores pessoais. sim. E o quanto é difícil, por vezes, sustentar isso. Mas não quer dizer que o valor pessoal vai estar conscientemente presente a cada canetaço, né, a cada decisão, mas Hum. precisa estar aquecido, precisa estar reconhecido para se fazer presente como recurso no momento que ele for, né, convocado literalmente a tomar uma decisão, quando ele tiver que encontrar um norte, apontar uma direção para um grupo de liderados. Então, a performance é algo que acontece no presente, onde os nossos recursos estão voltados à situação pontual que está sendo vivida, mas ela se baseia nessa representação, que é uma construção. Então, a gente deve continuar sempre trabalhando a nossa representação, trabalhando, né, a ideia que nós temos a nosso respeito, nossos valores, nossas competências, reconhecendo e aprendendo com as vitórias e as derrotas, mas no momento da performance, o que vai valer é a atenção voltada ao desafio. É o quanto eu consigo estar aqui neste momento performando. E vou usar para isso como base essa representação. E agora, às vezes parece mais fácil a gente conseguir entender e enxergar isso no esporte, porque às vezes eu treinei para um evento, eu perdi esse evento. Eu consigo ver, perdi ou ganhei, é uma coisa rápida. Agora, no mundo corporativo, em que não tem uma vitória, uma derrota clara no dia a dia, geralmente. A gente pode falar do setor comercial, eu tenho uma vitória quando eu fechei aqui uma venda, vamos Uhum. lá. Mas, e o restante? Às vezes, é uma coisa que me pega bastante. Parece que no nosso trabalho, a gente vai, trabalha, 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 mas não tem fim e a gente não consegue ver muitas vezes essa vitória ou mesmo uma derrota, a gente não consegue enxergar. Tá, mas eu tive alguma pequena derrota durante o dia. E agora, pensando aí na questão do esporte, o atleta treina, ele continua treinando, ele vai se preparando, ele tenta passar do limite dele. Muitas vezes, quando ele está treinando, o próprio corpo já sinaliza: tu chegou no teu limite, está próximo do teu limite. Mas quando a gente está no dia a dia, no trabalho, as pessoas, a gente talvez não consiga enxergar tanto esse limite. Por quê? Porque a gente está trabalhando, está trabalhando, tá trabalhando. A gente pode ter um pouquinho de dor nas costas, uma dor de cabeça, mas a gente talvez não consiga enxergar tão bem esse limite. E como a empresa ela consegue ajudar, como os líderes conseguem ajudar os liderados a identificar que eles estão chegando nesse limite, e quando é o momento de, não, só um pouquinho, vamos trabalhar isso para que eu não tenha, por exemplo, um time todo em burnout ou alguma coisa nesse sentido. Se me permite, Lucas, só antes de você responder, e Lucas também já vê. É, Até isso aqui, Lucas Rosito, me deu um insight que é o seguinte, uma experiência pessoal aqui. Teve uma época da minha vida que eu é, realmente estava trabalhando muito com jovem, recém-formado, aquela coisa assim, vou me provar, vou assim, dar o sangue e tal. E aí eu comecei a realmente testar os meus limites ao máximo possível para ver, ó, quanto eu aguento aqui e vamos embora. E aí eu comecei a fazer terapia na época e eu recebi a seguinte pergunta: mas você avisou o seu chefe que esse é o seu limite? E, cara, eu nunca tinha pensado que eu teria que avisar, e sim, eu esperava que ele falasse para mim, chegasse, Rodrigo, deu, fica tranquilo. Então, aí me virou uma chave, eu falei, pô, eu tenho que saber dos meus limites? Sim, claro. Aí conecta com o que você falou em relação à liderança, né? Que talvez um bom líder
fomente que a pessoa consiga, pelo menos, se comunicar de uma forma a não levar à exaustão e ter um jogo, até um jogo infinito, né? Que nem o Simon, tem aquele livro, né, do Simon Sinek, né? Jogo infinito e jogo finito. Mas só para complementar a sua ótima pergunta aí, Steve. Não, pessoal, o ponto é curioso e desafiador, tá? A gente fala muito em performance no mundo corporativo, isso está muito presente. Tem um termo que eu costumo usar nas aulas que eu dou na universidade e com alguns dos meus clientes, que é performance sustentável. Ela implica em eu entender que existem limites. Só que a gente está um pouco programado para pensar que quando tem um limite, isso é algo que deve ser ultrapassado. Como, de novo, como se o limite fosse o nosso limitador, literalmente falando. E, na verdade, se a gente entende limite do ponto de vista do nosso organismo, é como se a gente reconhecesse o espaço que a gente tem disponível e quais são as competências ou quais são as variáveis que a gente vai poder manejar. Entendendo esse limite, do ponto de vista orgânico, a gente vai entender que sempre é necessário recarregar. Sempre é necessário preservar, porque a gente não é uma máquina, a gente é um organismo. Então, o organismo ele precisa de um tempo de recuperação. Né? É o que acontece com os atletas. Hoje em dia, a gente tem marcadores fisiológicos muito bons que antecipam frequentemente as lesões. Então, por vezes, a gente não entende por que um treinador pôs o atleta no banco de reservas, e às vezes nem o atleta entende por que ele está no banco, porque ele ainda não tem a percepção do risco de lesão, mas o indicador fisiológico já sugere que ele precisa, então, dessa recuperação desse período para o organismo voltar. E ao invés dele ir para a lesão, ele é afastado durante uma ou outra partida e no final do ano a gente vai ver que ele participou de muito mais jogos, teve melhores números do que ele teria se ele tivesse se lesionado. Então, quando a gente reconhece o limite, a gente não está falando das limitações que o sujeito tem no sentido do que ele é capaz de produzir, mas muito mais do autoconhecimento que ele tem sobre o organismo dele para que ele possa fazer as ações de preservação necessárias para ele continuar performando. Por isso, uma performance sustentável. Não basta eu chegar lá em cima. Quantas vezes a gente já ouviu aquilo, né? Oh, o difícil não é chegar no topo, é se sustentar. É, Porque é. o topo, né, essa peak performance, ela é relativamente simples da gente entender. Se a gente der o máximo que a gente puder, pelo máximo de tempo, em algum momento a gente vai ter o nosso pico de performance. Só que Uhum. certamente a gente vai saturar o nosso organismo. Cognitivamente acontece a mesma coisa. Tem muitos atletas, e no mundo corporativo a mesma coisa. A gente vai ver muitos líderes abrindo mão ou perdendo performance, não porque não tinham condições físicas, mas porque de fato chegaram quase a um ponto de um burnout, né? De uma queimadura. E essa queimadura, pessoal, ela nunca é casual e ela Uhum. nunca vem sem avisar. Não existe essa alternativa. O que acontece é que a gente ignora certos sinais por entender que vencer o limite é romper a dor, né? Romper os limites da dor. Quando, na verdade, se a gente entender que o limite é uma forma de eu gerenciar os meus recursos, eu vou perdurar por mais tempo com mais performance. Muito bom, muito bom. Lucas, eu sei que também você tem um trabalho em relação a redes sociais, impactos, né? A sua experiência, o quanto o resultado ou o quanto uma exposição de um atleta nas redes sociais, obviamente que principalmente quando a exposição não é positiva, né? O quanto isso afeta, né, a performance ou até aquela representação que o atleta tem sobre si e como se trabalhar essa questão da rede social, tendo em vista que hoje é alguma coisa corriqueira, comum, tá no dia a dia de todo mundo, inclusive de atletas de alta performance, me parece, né? Então, o quanto essa influência tem realmente um impacto positivo ou negativo da performance do atleta e como se trabalha esse tipo de situação no atleta de alta performance. Eu vou fazer um link, Renato, com o que a gente tinha falado antes, né? Não tem como a gente se
preparar para vencer ou para perder, tá? O que a Uhum. gente faz quando a gente pensa em treinamento dos aspectos mentais é se preparar para performar. Então, o foco aqui está no crescimento do desempenho. O desempenho vai ser comparado com outros desempenhos, e a partir dessa comparação é que a gente vai ter o que no esporte é a súmula, né? Quem ganhou, quem perdeu. Então a gente Uhum. não faz preparação de vitória ou de derrota. Isso é muito, é até interessante dizer, porque no senso popular a gente tem essa lógica de eu vou ganhar, eu quero uma medalha, mas para o profissional do esporte ele tem que estar muito mais focado nos seus indicadores e no crescimento desses indicadores, ou em compreender como é que esses indicadores evoluem considerando as suas características. Ou seja, ele tem que estar muito mais focado no desempenho dele e no crescimento do desempenho dele do que em resultados. Quando a gente olha a história de alguns atletas, a gente vê que ele se sustentou tempo suficiente para alcançar resultado, mesmo quando ele passou por grandes períodos de derrotas, no Uhum. sentido da súmula, mas aonde certamente ele identificava evoluções do seu desempenho. Uhum. Então, algo que a gente deveria aprender a fazer é focar mais no nosso desempenho, identificar os indicadores do nosso desempenho, do que propriamente a vitória e a derrota, que é algo, né, que vai acontecer inevitavelmente quando a Sim. gente comparar essas situações. Quando a gente pensa nas redes, a gente tem que entender o seguinte, né? Um fator que é decisivo na nossa performance são as nossas emoções e os nossos sentimentos. E as emoções são involuntárias. Ele é aquele aspecto da nossa existência ou da nossa identidade que a gente tem mais dificuldade de manejar. Porque a lógica, a razão, ela é bem dominada, né? A gente é capaz de entender a nossa construção histórica, lógica e racional, e a gente é capaz, inclusive, de confrontar as nossas próprias crenças pessoais. E a gente pode evitar certos pensamentos ou certas lógicas, agora as emoções não. Elas são involuntárias, elas são um sistema nervoso autônomo, elas se manifestam quando o organismo, e não a lógica, se sente, por exemplo, ameaçado. Quando a gente pensa em rede social, a gente está vivendo uma realidade que concorre com a nossa realidade real, digamos assim, aquela que a gente está habituado e aquela que a gente tem mais controle. E ao concorrer com isso, ela nos traz certos estímulos que vão disparar o nosso emocional. Então, imaginem que a gente tenha um Instagram, que a gente tenha alguma rede, que a gente é um atleta de alta performance e que a gente está se expondo lá. Essa exposição, ela é controlável quanto ao nosso comportamento, mas ela não é controlável quanto ao comportamento do outro. Então, Uhum. se eu estou me expondo para ver coisas que eu não sei se eu vou gostar de ver, eu estou me expondo para ouvir coisas que eu não sei se eu vou gostar de ouvir, e toda vez que eu receber esses estímulos, eu não tenho controle absoluto sobre eles. Então, daqui a pouco, um atleta que vê algo, né, sobre uma situação familiar ou vê algo sobre uma situação de contexto esportivo que desperte nele ansiedade, medo, frustração, indignação, vai perturbar o nível de atenção que ele está tendo para a performance. E de maneira que ele não tem como controlar. O que ele poderia era controlar o acesso a isso, né? Ele poderia controlar o comportamento dele de estar mais ou menos disponível. E isso é muito difícil de fazer. Um exemplo semelhante a isso, por exemplo, acontece quando a gente analisa a vida de um jogador de futebol, né? A gente tem o futebol na nossa cultura como muito presente. Sim. A gente tem enorme dificuldade de entender o que que é a vida de um atleta de futebol, porque a gente supõe que ele tem controle sobre certos aspectos que ele não tem como ter controle. Então a gente reduz, né, de forma muito caricata, inclusive, né, o atleta pelo que ele ganha economicamente ou pela representação social que ele acaba tendo, e a gente ignora que ele está lidando com os recursos que a gente também tem. Então, quando a gente pega um atleta, ele tem os mesmos limites que os nossos, só que ele está com um nível de exposição e um nível de contexto que é muito diferente do nosso. Isso também vai acontecer na corporação, né? Quando a gente olha para o nosso líder, para o CEO da empresa, e a gente sempre sabe a resposta. Mas a gente está aqui, né? A gente está quase na arquibancada sobre um outro contexto, sem a pressão da decisão e sem ter que lidar com esses estímulos que cercam. Então, a rede social ela vai ser um prejuízo
se a gente imaginar que ela vai multiplicar a nossa exposição e os estímulos que vão chegar em nós. Aqui ela pode ser perigosa nesse sentido de performance, mas é sempre bom lembrar que a gente tem domínio sobre o nosso comportamento. A gente pode fechar a janela, a gente pode limitar o acesso, e isso frequentemente se mostra uma boa decisão. Muito bem. Estamos chegando aqui no nosso tempo. Vamos fazer uma rodada final de perguntas aqui pro Lucas. Por favor, Lucas, tem alguma consideração? Eu fiquei pensando agora tanto na questão ali dos indicadores, mas principalmente na questão do papel da liderança. Porque, vamos lá, eu tenho no esporte ali o treinador, ele sabe, muitas vezes até melhor do que o atleta, o que que o atleta precisa fazer para chegar onde o atleta quer chegar, onde o time, o clube, ou o próprio treinador quer chegar. Mas dentro das empresas, a gente tem papel de coordenador, gerente, a gente às vezes tem mais liderança do que liderados. Muito cacique, pouco índio. Exatamente. E aí, como os líderes, quem exerce o papel de liderança, consegue fazer, extrair dessas pessoas que estão abaixo dela o alto rendimento no trabalho, sabendo de tudo isso que a gente sabe vamos lá, ainda mais hoje, né, que a gente tem aí muita empresa trabalhando em home office, ou 2 dias em home office, 3 na empresa, como eu mantenho a minha equipe, o meu time, o mais perto possível da alta performance, mas também tendo aquele cuidado de até onde é o limite e como um líder consegue ver o limite sem estar perto da pessoa hoje, porque isso é uma coisa que está muito comum. Como o líder vai enxergar? Como é que está o Renato? Como é que está o Rodrigo? Se eles não veem mais eles pessoalmente, ou veem muito pouco. Como eu consigo enxergar? Como um líder consegue enxergar isso no dia a dia na empresa? Lucas, eu vou te responder isso com a base que eu tenho, né, de experiência no mundo corporativo e como o Renato apresentou no início, o meu trabalho no mundo corporativo é com altas lideranças, tá? Para esses cargos, a recomendação que eu sempre faço é precisa conhecer mais do aspecto psicológico de fato, né? Ou seja, qual é a natureza do nosso organismo? A gente acaba concorrendo nesse tema, infelizmente, com todo tipo de conhecimento, muitas vezes não tão científico, não tão cuidadoso, mas que soa bem aos ouvidos, né? Então a gente adora pequenas receitas de sucesso que a gente vai empregar e que vão dar certo porque deram certo em algum lugar. Na verdade, o que o líder precisa saber é quais são os limites de um organismo para que ele melhore a escuta dele. Porque a essência de um líder, do ponto de vista psicológico, é a escuta. Eu preciso saber o que eu tenho de recursos humanos naquele meu liderado. O elemento mais importante da psicologia, pessoal, é o vínculo, é a relação entre as pessoas, né? A nossa saúde mental e o que a gente é capaz de fazer passa muito pelas relações que a gente estabelece. Então, um bom líder, ele precisa necessariamente ter uma boa escuta. E boa escuta aqui é usar esses recursos que a gente sabe sobre o organismo humano. Tanto a questão cognitiva, ou seja, quais são os recursos efetivos que o organismo oferece, quanto os aspectos psicológicos, ou seja, a identidade daquele sujeito. Então, para eu tirar o máximo e assim preservar a saúde dele, eu preciso saber o que o motiva, o que o engaja, em que níveis emocionais ele consegue estabelecer o vínculo dele com a tarefa dele, com o trabalho dele, com a empresa em que ele está, e, ao mesmo tempo, saber que os recursos orgânicos dele têm limites. E que mesmo que ele me diga, né, e o Rodrigo disse, quando eu era mais jovem, em algum momento eu tentava romper os meus limites. O que era importante ali para o mentor do Rodrigo de época, né, para o líder do Rodrigo? Conseguir ajustar o ritmo do Rodrigo. Conseguir dizer, olha só, tu tem um baita potencial, mas tu vai te lesionar se tu exagerar. E isso só é possível se esse líder está escutando o Rodrigo. Só é possível se esse líder tem noção sobre os limites orgânicos e se esse líder consegue entender também qual é o horizonte que o Rodrigo quer alcançar.
olha, eu não saberia dizer quantas vezes eu já atendi atletas, mas muito mais treinadores e pais de atletas que querem que o seu treinado ou o seu filho chegue a uma Olimpíada, por exemplo. E a gente está falando muitas vezes de jovens de 12, 14, 16 anos. É um longo trajeto para chegar na Olimpíada. Então, o primeiro passo para chegar lá é: quem é o teu filho? Qual é a identidade dele? Por que que ele vai renunciar a tanta coisa para chegar lá na frente? E o que que o organismo dele está preparado para fazer agora? Ou seja, como é que ele vai responder agora para a gente poder trilhar esse caminho? Então, um grande líder nesse caso, Lucas, ele tem que conseguir escutar para conseguir ver quais são os recursos cognitivos e psicológicos do seu liderado, para ele poder ajudar esse liderado nessa travessia. E a escuta vai promover o vínculo. E o vínculo, pessoal, é o que mais engaja. Vínculo engaja mais do que dinheiro. Vínculo engaja mais do que alguma sensação temporária de conforto ou prazer. Vínculo é aquela relação de segurança, de confiança, que é o elemento emocional central da natureza humana. Aonde a gente encontra vínculo, a gente fica, a gente estabelece relação, a gente nutre relação, porque é o vínculo que promove esse movimento. Muito bom. Pergunta final para o Lucas. Lucas, uma curiosidade. Você tendo participado pelo menos de duas Olimpíadas, né? Londres em 2012 e Rio 2016, e Olimpíadas talvez seja o evento esportivo talvez mais importante do mundo, né? Em razão do número de atletas e modalidades. Se rivaliza com a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é apenas um esporte, enquanto que a Olimpíadas são diversos, né? Portanto, você deve ter encontrado muita gente extraordinária, né? Muito atleta, ou que você ajudou a levar lá, ou que você encontrou lá nesses lugares, né? Se você puder contar para a gente alguma história que tenha chamado a atenção, seja de performance, seja de superação, seja de algum atleta que você ajudou, ou de alguma coisa que você viu lá, e se essa história se existir, se isso você consegue fazer um paralelo com o mundo corporativo. Vamos lá, Renato, o desafio, essa tua pergunta foi um desafio, tá? Eu vou dizer as duas coisas que me ocorreram enquanto tu estava perguntando, né? Primeiro ponto, né? Quando de cara me veio uma fala do Robert Scheid. Robert Scheid é um grande velejador nacional, uma lenda no esporte, e eu sempre trabalhei muito com velejadores. E durante as Olimpíadas do Rio, eu tive a oportunidade de estar muito perto da equipe de vela do Brasil, que estava situado na Urca, ali no Rio de Janeiro. Então eu acompanhava o café da manhã, acompanhava o encontro no final do dia, eu acompanhava o encontro com o especialista da meteorologia, eu estava sempre ali circulando e vendo como é que os atletas lidavam com aquilo. O Robert não era um atleta que estava sobre meu acompanhamento, mas eu estava sempre atento a ele, inclusive, né, pela especialidade que ele tinha e por ser o nosso atleta naquela ocasião já mais veterano e mais vencedor. E ele deu uma entrevista que eu acho muito interessante, porque ele deu uma entrevista para uma menina se eu não me engano, do Sport TV, e a menina fala, né? Bom, Robert, tu é o nosso atleta mais veterano, tu tá competindo no Brasil, na tua casa, no Rio de Janeiro, coisa e tal. Tu não deve estar ansioso, imagino, né? E a resposta dele foi sensacional, né? Lembrando que o Robert, naquela ocasião, já tinha 5 medalhas olímpicas, né? 2 ouros, 2 pratas e um bronze. O Robert responde para ela: não, eu tô ansioso. Eu só não estaria ansioso em duas circunstâncias. Se isso aqui não fosse importante para mim, e é a minha vida. Ou se eu já soubesse o resultado, e eu ainda não sei. Então, tu pega um atleta com 20 anos de prática, não, 20 anos não, a primeira vez que ele foi campeão mundial, se não me falha a memória, foi em 96. Então, assim, tinha na ocasião já uns 25 a 30 anos de prática, super vencedor, mais de 10 vezes campeão mundial, 5 medalhas olímpicas, e as respostas fisiológicas, cognitivas e emocionais eram as mesmas. Então, um Olha sujeito só. que faz o extraordinário, ele não é impermeável, ele está lidando com as vicissitudes típicas. A diferença é a forma como ele se relaciona com isso.
Então, quando a gente pensa em preparação psicológica, a gente não tem que pensar em alguém que não tem ansiedade ou não tem medo. A gente tem que pensar em de que forma o sujeito que está com medo e ansiedade vai performar. Ou seja, como é que eu vou competir apesar de estar ansioso, apesar de estar com medo? As respostas orgânicas, fisiológicas, emocionais, psíquicas, elas são as mesmas. A diferença é como ele se relaciona com isso. Então, todo grande campeão se relaciona melhor com as suas respostas psicológicas e orgânicas. Então, parte da aprendizagem aqui, que a gente deveria todo mundo tirar um pouco, é: eu tenho que conseguir lidar com as minhas emoções, eu não tenho que evitá-las. Não, é uma briga inglória que não dá resultado eu não querer sentir medo, ou eu não querer ficar ansioso. O desafio aqui é: como é que eu lido com isso? Como é que eu convivo com o medo e com a ansiedade que eu tenho? E em relação ao extraordinário, quando a gente pensa em alta performance é transformar o dia de treinamento na competição e a competição num dia de treinamento. Então não existe o extraordinário, tecnicamente falando. O que existe é eu qualificar o meu ordinário. O meu treino tem que ser algo intenso e de qualidade, para que quando eu chegue na competição, a competição possa emular o meu melhor dia de treino. Geralmente a gente gostaria, né, de ter o melhor performance da vida no dia da competição. Em alguns esportes, né, onde a gente tem valências físicas que crescem ao longo do ciclo de competição, isso é possível. Por isso que a gente quebra recordes mundiais em eventos de competição. Mas na maior parte das competições de qualquer natureza, e não só as esportivas, mas também as corporativas, o nosso desempenho vai ser dado em algum dia de alguma semana. Ou seja, o meu melhor desempenho foi numa terça-feira pela manhã, numa primavera, quando eu tomei um café. Então, o elemento essencial aqui é a gente diminuir as margens, né? Eu aproximar o meu melhor e o meu pior desempenho diariamente. Quando a gente consegue fazer isso, de novo, a nossa performance se sustenta por mais tempo, a gente consegue preservar mais saúde e, ao mesmo tempo, a gente consegue entregar mais. Isso vale no esporte, Muito legal. isso vale na liderança corporativa. Muito Eu legal. tenho só uma última pergunta, a gente está super avançado no tempo, mas é rápida. Lucas Rosito, uma dica de livro para a gente, vai? Um livro que Uma você dica de gostou, livro, que te impactou, ou que você está lendo, que você gostaria aí de deixar registrado, dado o conhecimento que você tem na área. tem um livro que eu acho que faz um cruzamento bom de psicologia e mundo corporativo, que é A Terapia do Líder. Tá? Legal. Que foi escrito por uma psicóloga que acompanhou, e eu não sei se ela ainda acompanha, mas acompanhou durante muitos anos a Microsoft e os principais líderes da Microsoft, e ela faz uma relação muito boa de psicologia de qualidade e conteúdo com a alta performance corporativa, porque a gente tem livros, né, que tratam do assunto, de conhecimentos diversos, e eles sempre de alguma maneira, nos oferecem algum conhecimento prático e aplicável, mas nesse livro especificamente, a autora foi muito feliz na relação aí de um conhecimento de psicologia robusto com o dia a dia, né, de um executivo de alta performance. Muito bom, excelente. Então, chegamos ao fim. Eu queria fazer um comentário só em relação à última fala do Lucas, antes da dica do livro. Tem uma história do Michael Phelps. Michael Phelps também é um atleta, foi um atleta fora de série, né? E aquela história de tornar o treino a competição e a competição o treino, né? Então, e eu acho que é de público, assim, né? De conhecimento público, que ele é um cara que sempre treinou muito, né? Treinava muito. E aí tem uma fala dele que não só o treino físico era importante, mas a visualização que ele fazia da prova, né? Então ele fazia treinos mentais antes de dormir, ele treinava diversos cenários, né? Então, por exemplo, se meu óculos cair, o que que eu vou fazer? Óculos de natação. Se entrar água no óculos, né? Se a roupa, aquela de borracha, né? Se rasgar, o que que eu faço? Ele falou, eu treinei tanto, né? Que quando eu ia para a prova era só mais um treino para mim, de tanto que eu já tinha treinado aquelas situações, né? Eu acho que o Kobe Bryant também tem uma fala muito parecida,
porque ele era um cara que sempre nos momentos decisivos ele fazia a cesta, né? E aí ele fala justamente isso, é treinar, 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 para que quando você vai chegar no momento que para as pessoas é extraordinário, para ele é mais uma vez apenas, né? Então, Renato, puxando Michael Phelps, tem uma estatística dele que eu acho inacreditável e ao mesmo tempo nada casual. Pessoal, Michael Phelps treinou por mais de 2.100 dias sem perder um dia sequer de treinamento. Ele ficou mais de 7 anos sem perder um dia sequer de treinamento. Se a gente pode colocar Ano Novo, Natal, falecimento de familiar, qualquer holiday, nenhum dia em mais de 7 anos. E é é o maior impressionante. campeão olímpico de todos os tempos. Não tem casualidade na relação desses dois pontos, né? E isso também tem informação. Muito bom. Acho que não haveria melhor forma para a gente, né, encerrar mais esse episódio. A gente espera aqui que todos tenham gostado, sigam, né, as nossas redes, curtam os nossos vídeos, as nossas postagens e nos vemos daqui a pouco. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência.